Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Câmara vota 2 propostas que alteram o calendário municipal de eventos. Ministério do Turismo e companhias aéreas renovam parceria e anunciam 184 mil voos para o verão. Após 5 anos, Brasil recupera certificação de eliminação do sarampo. Com bolsas de até R$10 mil, INPE abre vagas para o programa Queimadas. Brasileiros desenvolvem foguete que ajuda na recuperação da Caatinga. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nós começamos o nosso Boletim Câmara com uma entrevista. Nesse momento, nós estamos ao vivo com um link com o coordenador do Controle de Animais Sinantrópicos, o CAS, aqui de Taubaté. É o médico veterinário José Antônio Cardoso. Então, eu vou chamá-lo nesse momento para a gente iniciar a nossa entrevista. Nós vamos falar sobre o risco de epidemia de dengue aqui na nossa cidade. José Antônio Cardoso, bom dia, você me ouve? Bom dia, Ana, tudo bem? Te ouço perfeitamente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. José Antônio, nesse momento que a gente está chegando aí num período de chuvas fortes, como nessa semana, né, que a gente está tendo aí um período de chuvas até um pouco atípicas, nós temos risco de ter uma epidemia de dengue aqui na nossa cidade esse ano? Bom, antes de mais nada, falar um pouco dos números que a gente vem apresentando aí, né, de infestação em relação à Aedes. Nós tivemos a ADL agora de julho, que foi realizada inclusive no mês de agosto, por conta dos trabalhos do CAS, 0,3. Em outubro nós tivemos 0,7, né? Significa que cada 100 casas, menos de uma casa tem presença de larvas do mosquito. É um número bastante bom, né? Abaixo de 1 é o ideal, mas o que a gente sempre frisa? Que esse número, nessas condições que nós estamos enfrentando agora, de calor e chuva, ele pode se tornar muito ruim de uma maneira muito rápida, né? Lembrar que as epidemias, elas não são só baseadas na questão da análise de densidade larvária, você tem outros fatores também. Ela é um fator, a densidade larvária é um fator importante, mas você tem outros fatores importantes, como densidade populacional, né? Alguns bairros, por exemplo, mesmo com infestação muito baixa, eles podem ter, por conta da quantidade de pessoas que moram, eles podem ter um número expressivo de casos, e os sorotipos dos vírus que podem circular. Quando circula um sorotipo que já circulou abundantemente na região, você tem uma tendência de não ter muitos casos, né? Porque as pessoas são imunes, elas vão ter aí, muitas vezes um sorotipo, vão ter um caso mais leve, nem procuram o serviço médico. Mas quando você tem sorotipos diferentes, vem aqueles casos graves, né, com complicação, e que a gente pode inclusive ter os óbitos, né? Então é um momento, sim, sempre para nós é um momento de alerta, é um momento de preocupação. Dizer se nós vamos ter epidemia ou não nesse momento é um pouco, vamos dizer assim, um pouco precipitado da nossa parte. Estamos trabalhando para que não, mas tudo vai depender das condições que a gente enfrentar aí de um verão e, inclusive, da mobilização da população. Taubaté tem cerca de 120 mil imóveis. A prefeitura, qualquer serviço público, não tem condições de vistoriar esses 120 mil imóveis de uma maneira contínua, né? A gente sabe que o ciclo do mosquito é de 7 a 14 dias, então para que eu conseguisse fazer esse trabalho sem depender do morador, sem depender do município taubatiano, eu teria que passar nas 120 mil imóveis a cada 15 dias. Isso é impossível, né? Razão pela qual a gente sempre alerta que a parte de cuidar, zelar pelo seu imóvel, eliminar os criadouros, tem que ser feita pelo próprio morador, né, Ana? José Antônio, essa última análise de densidade larvária que você citou foi feita em período mais seco do ano. Isso significa que numa próxima análise esse número pode ser mais preocupante e quando essa análise vai ser feita? E eu tenho outra pergunta. Nessa última análise realizada, quais foram os bairros mais preocupantes, esses que apontaram 0,7? Perfeito.
Na realidade, nós temos a mudança de cenário de uma maneira muito rápida, né? A próxima análise de densidade larvária é em janeiro. A partir do dia 2 de janeiro, provavelmente na semana seguinte, a partir do dia 6 de janeiro, né? A gente deve iniciar a próxima análise de densidade larvária. É muito importante que as pessoas se conscientizem que, apesar da gente citar alguns bairros, né, a média da cidade foi 0,7, mas nós tivemos algumas regiões, como a parte alta, a parte da Chácara Silvestre, ali, Parque Três Marias, com um número expressivo, acima de 1,11, e algumas outras regiões com 1,10, né? Então, assim, a outra região também é a região central, é uma região que tem muitos imóveis fechados, muitos imóveis para alugar, muitos imóveis ali que estão desocupados, então isso impacta bastante também na questão da presença do mosquito, né? Também é um detalhe importante, quem tem imóveis fechados, procura fazer uma vistoria semanal ali, ou a imobiliária, fazer uma vistoria, quando vai levar alguém para ver esse imóvel, fazer uma vistoria, fazer uma olhada rápida, eliminando os possíveis moradores. Mas, de uma maneira geral, apesar da gente citar esses dois bairros, essas duas regiões da cidade, toda a cidade está em estado de alerta, né? A gente tem que lembrar que a reinfestação do mosquito ela acontece de uma maneira muito rápida, desde que a gente tenha essas condições de calor e chuva. José Antônio, a Prefeitura tem planos aí para tomar alguma medida mais enérgica, como os nebulizadores ou os antigos fumacês? O fumacê é uma técnica que foi abandonada, né? Ela é uma técnica que se mostrou com pouca eficiência, de difícil aplicação, porque você tem que, por exemplo, percorrer a rua a 20 km por hora, num horário, normalmente no final da tarde ou no início da manhã, aquele horário de 6h30, 8 horas da manhã, ou 6h30, 8 horas da noite, que é o período onde acontece aquela inversão térmica, né? Então você tá aquele calor e de repente cai aquela fresca da tarde. Então esse é o momento ideal para o fumacê. Dificilmente nós vamos ter essa condição, porque ou está chovendo, ou está ventando, ou está calor demais, ou vários outros fatores. Aí você teria que percorrer todas as ruas da cidade nesse horário, numa velocidade de 10 a 15 km por hora. Você imagina nas grandes avenidas, como nós temos, no caso, vamos citar um exemplo pertinho de vocês, a Avenida Independência. Você imagina eu colocar um carro para fazer esse serviço nesse horário. Eu não vou conseguir fazer um serviço de baixa eficiência. Então nós estamos focando muito na questão do catatreco, né? Inclusive estamos com o catatreco essa semana nessa região da parte alta da cidade, fazendo o recolhimento de materiais. Já recolhemos mais de 140 toneladas de materiais esse ano de 2024. Investindo também nas ações de casa a casa, passando para o morador toda a importância do trabalho que ele tem que fazer ali, orientando ele, né? E estimulando vários parceiros aí da educação, mesmo dentro da Secretaria da Saúde, a Estratégia de Saúde da Família, para que ela também se envolva e faça o trabalho disseminando o conhecimento, disseminando a informação e mobilizando a nossa população. Nossa população é uma população, no geral, que sabe o que fazer, mas ela muitas vezes ela fica mais presa no discurso e deixa um pouco de lado a prática. A gente precisa que todo mundo parta para a prática para ter essa mudança que a gente precisa e reduzir o número de casos aí, o menor número possível, se Deus quiser, agora em 2025. E onde esses focos de dengue são mais encontrados, José Antônio? Assim já fica um alerta também para que a população faça essa vistoria em casa. A minha pergunta, que eu acho que a gente teve aqui uma falha na comunicação. José Antônio, em quais locais os focos de dengue são mais encontrados? Comedouros de animais, potinhos de plantas? Quais são esses locais com maior incidência de larvas do mosquito da dengue? Normalmente vaso de planta, recipientes que poderiam ser descartados aí, ou através do catatreco, ou através da coleta seletiva, materiais esses pneus, essas coisas assim. Calhas também são importantes, né? Uma vez que elas sofrem muitas vezes torção aí durante a tempestade e acabam se desnivelando e deixam de escoar a água adequadamente. Então tudo que as pessoas
colocarem de uma maneira, estiverem aqui dentro de casa de uma maneira geral, que elas sabem que pode acumular água, deve ser objeto de trabalho ali, de preocupação por parte do morador, no sentido de que ele atue ali, ele faça a retirada daquele material ou faça a limpeza, melhore o escoamento da calha. Você não vai tirar a calha da sua casa, mas você melhora o escoamento e você consegue ter uma segurança maior. José Antônio, para a gente encerrar aqui, eu queria saber se nesse período o aparecimento de escorpiões também aumenta e se é uma preocupação por parte do CAS. Com certeza, né? Escorpiões abaixo aí do Aedes é a segunda maior fonte de reclamação que a gente tem aqui. Continuamos os trabalhos, basicamente as orientações são as mesmas, evitar materiais acumulados dentro de casa, fazer um controle rigoroso de baratas aí, porque o escorpião ele vai para dentro de casa, muitas vezes, atraído pela barata que existe ali naquele ambiente. Então, controlar a barata, controlar toda a parte de estrutura da casa, né? Você fazer aqueles reparos que você precisa fazer. De repente, você não consegue fazer, por exemplo, um reboco, mas você consegue tampar aqueles buracos que ficam, pelo menos nos muros, nessa coisa assim, para não ter problema. Então, isso é extremamente importante, né? Cuidar do ambiente, criando condições desfavoráveis para a instalação do escorpião, né? Ou não criando situações favoráveis, procurando dificultar a instalação dele e as fontes de alimento para ele. Perfeito, José Antônio, quero agradecer então mais uma vez a sua participação, os esclarecimentos. Já fica o convite para que você venha até aqui, os nossos estúdios, participe aqui do nosso Boletim Câmara. Essa foi a entrevista com o coordenador do controle de animais sinantrópicos, o CAS, aqui de Taubaté, o médico veterinário José Antônio Cardoso. Obrigada. Eu que agradeço. E dando sequência ao nosso Boletim Câmara, uma das propostas que estava na pauta desta semana teve a votação adiada. E quem conta os detalhes para nós é a estagiária Ariane Viana. Sexto item da ordem do dia na sessão do dia 12. O projeto de lei de autoria do vereador Douglas Carbone proíbe a doação de animais em espaços públicos. A proposta estabelece que somente ONGs legalmente constituídas serão autorizadas a fazer as doações de animais que não estejam sob a tutela do município. O objetivo do projeto é acabar com a doação irresponsável, sem a realização de exames de saúde, sem as devidas vacinas e sem orientações quanto aos cuidados necessários para uma boa qualidade de vida do animal, diminuindo assim a grande quantidade de animais abandonados e, consequentemente, a superlotação do Centro de Controle de Zoonoses. A votação do projeto foi adiada com o pedido de vista do vereador Boanerges, e a proposta deve voltar à pauta na próxima sessão. Obrigada, Ariane, pelas informações. E esse cenário que você viu é o plenário aqui da Câmara de Taubaté. O pedido de vista é feito pelo vereador que está interessado em esclarecer detalhes sobre o projeto de lei ou acrescentar alguma emenda que possa melhorar a redação. Esse pedido tem prazo máximo de 48 horas. E seguimos o boletim com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem movimento constante ao longo de toda a estrada, mas sem pontos de lentidão. Atenção do motorista, porque a estrada está molhada e tem chuva em alguns pontos nesse momento. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido litoral norte. Nós temos bastante movimento nos dois sentidos da pista. Então, atenção do motorista, porque apesar de a pista estar seca, há muita neblina, principalmente no trecho de serra. Essas informações são do DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão em São José dos Campos, na altura de Eugênio de Melo, no quilômetro 137. O congestionamento se dá em razão do excesso de veículos na pista. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 110, altura de Taubaté. Neste momento, lentidão, congestionamento, o trânsito está parado, sentido Rio de Janeiro. O outro sentido São Paulo segue tranquilo, sem nenhum problema.
Nós vamos apurar o que aconteceu aí que está causando esse congestionamento na rodovia Presidente Dutra neste exato momento, sentido Rio de Janeiro. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós teremos a entrevista com o médico urologista Vitor Gibran, que vai tirar as nossas dúvidas a respeito da saúde do homem, mais voltado aí ao Novembro Azul. Nós voltamos já, não saia daí. Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara e agora nós seguimos com mais uma entrevista. Nesse momento, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Dr. Vitor Gibran, que é médico urologista, para falar conosco sobre o Novembro Azul. E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar o seu comentário aqui para o Dr. Vitor, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 3625-9525 ou também pelo nosso YouTube /TVC Taubaté. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite para poder esclarecer esses temas tão importantes para você e para nosso espectador que está em casa. Ótimo. Bom, apesar do Novembro Azul estar ali associado ao câncer de próstata, ele é um mês dedicado à saúde geral do homem. Então eu gostaria de começar a nossa entrevista com algumas dicas de que forma o homem pode cuidar de forma integral da saúde dele. Perfeito. A gente tem como um grande tabu, né, às vezes o homem buscar ajuda de um médico, procurar algum auxílio. Muitas vezes o homem não vai no médico, né, ele acaba evitando, espera chegar alguma situação, algum sintoma. E às vezes quando já tem algum sintoma é uma situação que tem que ser tratada e não que poderia ter sido evitada antes, né. O Novembro Azul, ele tem essa ideia da conscientização para o tratamento do câncer de próstata, mas ele é excelente quando a gente fala sobre conscientizar o homem a procurar o médico, né. Porque muitas vezes o urologista ele acaba adotando essa função do médico geral, do homem, da mesma forma que às vezes a mulher quando vai no ginecologista procurar mais informação. Então quando o paciente busca a gente no consultório, a gente tenta não só ver aquela queixa que às vezes o homem está tendo por algum sintoma ou especificamente avaliar a próstata, mas a gente tenta avaliar a saúde dele como um todo, né? Entender se ele está tendo alguma dificuldade em relação a outras situações que não só da parte especificamente do urologista, né? Que o urologista ele é o médico que cuida da parte do trato sexual masculino e do sistema urinário, seja do homem ou da mulher. Mas muitas vezes eu pergunto como é que está o restante da saúde, se ele está tendo alguma dor no peito, se ele tem algum outro sintoma, a gente pede exames de rotina para saber como está a saúde no geral. Ainda é comum que os homens vão acompanhados de esposas, mães, filhas, irmãs ao médico? Isso varia bastante. A grande maioria dos homens acabam buscando sozinhos. Perdão. E em algumas situações, eles acabam vindo com a esposa, principalmente. Bom, doutor Vitor, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Isso de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A minha pergunta é, quais são os primeiros sintomas? Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Sim. O câncer de próstata, a gente fala que ela é uma doença silenciosa. Muitas vezes o homem ele não tem sintomas. A gente sabe que algumas situações que a gente pode ter doenças da próstata, elas causam sintomas. Mas na grande maioria das vezes o câncer de próstata especificamente, ele não dá sintoma. Ele não causa um sintoma. Então por isso que é o problema. Aproveitando esse dado, ele é o segundo tipo de câncer que é mais prevalente nos homens. Ele é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens, mas a gente não considera o câncer de próstata uma doença agressiva. É até estranho a gente falar isso. A gente fala, como assim? Ele é o segundo tipo de câncer mais comum, o segundo tipo de câncer que mais mata e ele não é uma doença tão agressiva. Porque, na verdade, a evolução do câncer de próstata ela é lenta. O principal problema é que, justamente por ser uma evolução lenta, muitas vezes o homem acha que não precisa investigar porque não está sentindo nada, e aí quando ele acaba, às vezes ele tem uma doença avançada, ele pode ter alguns sintomas relacionados ao sistema urinário, ou uma doença já avançada para outros órgãos, como por exemplo para os ossos, onde pode dar dor óssea. Quando ele já chega a ter esse sintoma, ele já está com uma doença muito avançada e aí uma doença de difícil cura.
Então ele acaba que morre, tem uma maior mortalidade, não por ser uma doença que evolui rápido, mas porque muitas vezes o homem não descobre que está com esse problema. E de que forma o médico consegue identificar esse problema quando o homem procura um médico urologista? Sim. A gente tem como principais mecanismos ali de busca para poder investigar esse homem, a gente tem os principais, a gente tem o exame de sangue, que é o famoso exame do PSA. Esse exame do PSA, ele é um excelente exame, a gente fala que o PSA ele é como se fosse um termômetro da próstata, ele mostra para a gente alterações não só do câncer, mas às vezes ele pode vir aumentado quando a próstata está inflamada, quando ela está com algum aumento por causa da idade, que é uma doença benigna, que ou seja, não é câncer, mas que causa problemas no homem também, ou ele pode estar aumentada, por exemplo, no câncer de próstata. Então o exame de sangue ele é excelente para isso. Mas a gente tem também a utilização do exame do toque, que é o exame físico que a gente fala, que é quando a gente examina a próstata de fato. A próstata, na verdade, ela não fica no sistema intestinal, apesar das pessoas acharem, porque o exame do toque é através do canal anal. Na verdade, ele fica de frente pro intestino ali, e fica debaixo da bexiga. Então, através do exame do toque, a gente consegue sentir, por exemplo, se tem algum caroço, se ela está endurecida, se ela aumentou de tamanho, e aí a gente consegue dizer se é uma suspeita maior ou não. Por que é tão importante fazer o exame do toque junto com o exame do PSA e não só o exame do PSA? Porque muitas vezes o exame do PSA ele pode vir normal e ainda assim o homem ter o câncer de próstata. Então a gente tem situações que isso acontece e através do exame do toque a gente consegue diagnosticar uma doença de forma precoce e muitas vezes através do tratamento a gente consegue até atingir a cura desse paciente. Bom, o senhor citou do exame de PSA estar normal e ainda assim ele apresentar alguma doença como câncer de próstata. Acontece também de o exame estar anormal, apresentar alguma irregularidade e ser outro tipo de problema? Sim, com certeza. Existem situações que nem eu citei, que, por exemplo, a próstata às vezes ela pode estar aumentada de tamanho, às vezes o PSA ele tem uma elevação. Ou então, por exemplo, às vezes o homem, principalmente aqueles homens que já têm uma próstata aumentada, eles têm uma maior predisposição ali de ter uma inflamação da próstata e esse PSA também pode vir aumentado. E aí o que a gente faz nessas situações? Geralmente a gente trata essa inflamação, espera o homem melhorar dessa inflamação e depois que ele melhora, a gente repete o exame do PSA, faz o exame do toque para poder investigar melhor. Então, como eu disse, ela serve como um termômetro da próstata. Ela está aumentada, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo ali. Aí a gente vai investigar o que é que está acontecendo. Em caso de câncer de próstata, como que é feito o tratamento e quais são as chances de cura? O senhor já adiantou que não é uma doença ali tão agressiva, né? Apesar da falta de cuidado dos homens. Mas como é feito esse tratamento? Perfeito. A gente tem vários tipos de tratamento do câncer de próstata, né? Então o principal diferença de tratamento vai depender em relação a qual é o grau dessa doença. A gente classifica a doença se é um risco mais baixo, se é um risco intermediário, se é um risco mais alto. Geralmente a gente acaba classificando isso dependendo dos exames, dependendo do exame do toque, dependendo do achado de uma eventual biópsia que a gente acaba fazendo. Porque só para a gente poder chegar no diagnóstico, a gente faz o exame do toque, faz o exame do PSA. Tem uma suspeita, muitas vezes a gente pode até fazer algum exame outro complementar, mas muitas vezes a gente acaba partindo para uma biópsia e nessa biópsia descobriu que tem o câncer. Descobriu que tem o câncer, como a gente pode tratar esse paciente e muitas vezes potencializar a chance até da gente curar esse paciente? A gente acaba escolhendo qual é a melhor técnica, né? Então, selecionando cada caso. A gente tem situações que a gente faz, por exemplo, a cirurgia da próstata, principalmente, então, talvez a melhor modalidade que a gente tem hoje, mas a gente tem situações onde a gente faz apenas a radioterapia, ou algumas outras situações que a gente pode fazer a cirurgia associada à radioterapia. Existem outras situações onde a doença às vezes já pode estar um pouco mais avançada, que a gente pode associar medicações, então medicações que não é exatamente uma quimioterapia, mas medicações para poder ajudar a bloquear o crescimento dessa doença, evitar que tenha uma progressão dessa doença. Então a gente tem várias modalidades e a gente avalia não só especificamente se a doença é de um alto risco ou não, mas também a gente vai avaliar o paciente em si, se é um paciente às vezes mais idoso, mais frágil, que às vezes a cirurgia pode ser mais agressiva para ele vai ter um risco maior, às vezes a gente acaba optando por um tratamento, ou não, é um paciente mais jovem, que tem maior potencial
de cura e se beneficiar de um tratamento que a longo prazo vai conseguir dar mais qualidade de vida para ele, então às vezes a gente acaba optando pela cirurgia e aí por aí vai. Doutor Vitor, nós temos pergunta aqui dos nossos Maravilha. telespectadores e é muito importante que você que nos acompanha mande a sua dúvida, o seu questionamento para o doutor Vitor responder, assim a gente consegue falar da saúde do homem de maneira descomplicada, sem mitos, sem tabus, né? Sem tabus. A pergunta é, qual é a função da próstata e é possível viver sem ela num caso de câncer? Sim, a próstata ela é uma glândula que fica junto da bexiga. Então fica lá, bexiga, embaixo dela passa o canal que é o canal do xixi e a próstata abraça ela. A principal função dela, a gente tem ali a questão de produção de líquidos relacionados à parte sexual e o armazenamento do líquido, a principal parte do líquido que a gente tem na hora da ejaculação, que o homem tem na hora da ejaculação, ela sai da próstata, tá certo? Então, na verdade, o homem tirando a próstata, digamos que a única coisa que realmente acaba mudando de fato ali o principal ponto seria essa questão do líquido, porque a partir do momento que a gente tira o que produz e que armazena esse líquido, ele para de soltar esse líquido na hora da relação, tá certo? Existem situações que a gente sabe que tratamento pode acontecer de ter algum tipo de prejuízo, não são todos os homens que vão apresentar algum quadro, por exemplo, de uma disfunção sexual, uma disfunção erétil ou alguma situação desse jeito, mas existe um percentual ali de pacientes que podem apresentar essa questão e muitos deles acabam recuperando ali depois com o tempo. A gente busca alternativas para poder melhorar a sexualidade do paciente depois. Então, no caso de uma cirurgia ali, numa situação de câncer de próstata, o homem não perde a capacidade sexual, a função sexual dele. Existe um risco dele perder essa capacidade, porque o nervo que passa do lado da próstata, um dos nervos, né, que passa ali do lado, é o nervo que faz com que o homem tenha a ereção. Dependendo do grau da doença, e outro motivo para a gente ficar atento de às vezes tentar descobrir uma doença logo no início, não tão avançada, é que conforme a doença é mais avançada, às vezes a cirurgia tem que ser mais agressiva. E aí essa inervação que passa do lado da próstata, em algumas situações ela acaba saindo junto. Nessas situações, às vezes o homem tem um prejuízo, e pode ser um prejuízo que às vezes pode acontecer para o resto da vida, dele não ter mais ereção, e tem as situações onde é temporário, que às vezes por um período ele vai recuperando e a gente tenta restabelecer essa qualidade de vida sexual desse paciente. Então, o diagnóstico precoce é a melhor maneira de preservar a saúde do homem. Sim, pensando principalmente nessa questão da parte sexual, a maior chance da gente ter um resultado positivo e menos agressivo que acabe causando algum problema da parte sexual é a gente pegar um diagnóstico mais precoce. E além disso, é claro, né, a gente tratar um câncer de forma mais precoce, a gente prolonga a vida desse paciente. A gente tem pacientes que vivem muitos anos aí, pacientes que têm câncer de próstata, e eu tenho pacientes que eu acompanho no consultório que tiveram câncer de próstata há mais de 20 anos e estão bem hoje, sem nenhum sinal de retorno da doença e com uma qualidade de vida sexual boa também. Quais são as chances de retorno dessa doença? A chance do retorno da doença depende também dessa questão do nível inicial. Então é muito variável, é difícil a gente dizer a chance do retorno, mas a gente diria principalmente naquelas doenças mais avançadas, maior chance dela retornar. Tem mais pergunta aqui dos nossos telespectadores. Agora a pergunta é, as pessoas que possuem histórico familiar da doença são consideradas um grupo de risco? E aí eu aumento aqui a minha pergunta, quais são os fatores de risco? Perfeito. A gente tem ali como os principais fatores de risco, a gente tem quem tem um histórico de familiares, principalmente pai, irmão, os parentes mais próximos ali com câncer de próstata. A gente tem outro fator que a gente sabe que estatisticamente os homens da raça negra têm uma maior predisposição ao câncer de próstata também. E a gente tem alguns fatores genéticos que às vezes a gente não sabe que tem, porque a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma população que tem uma mistura grande da questão de raças, tudo. Então, às vezes o paciente ele tem um familiar, às vezes ele não é especificamente da raça negra, às vezes ele tem algum fator genético. No Brasil, a gente não tem tanto essa questão de fazer o exame genético, mas a gente sabe que tem um fator genético que está relacionado, inclusive, ao câncer de mama, que a gente chama de BRCA1 e 2. Esse fator genético também é um fator de risco.
Então, sempre que eu pergunto para os meus pacientes se tem algum histórico familiar, se tem ali essa questão, fator de risco, eu acabo perguntando do câncer de mama, porque o câncer de mama também pode ter esse fator genético que pode ser uma chave ali para um fator de risco para o câncer de próstata. Estilo de vida pode influenciar também uso de bebidas alcoólicas, de cigarro, falta de exercícios físicos? Sim. A gente sabe que a principal fator, apesar de muitos cânceres, a gente tem grandes ali, fatores que influenciam. No caso do câncer de próstata especificamente, o fator mais conhecido é o sedentarismo e a obesidade, que acaba influenciando na próstata. Eu vou aproveitar só para puxar uma informação que eu acho que é interessante passar para quem está em casa também, em relação a uma pergunta muito comum, não sei se alguém já vai fazer essa pergunta ou não, mas é em relação a quando que a gente inicia uma investigação. Com que idade, se é todo ano, não é, como é que funciona? Geralmente a gente faz o seguinte, a gente tem várias recomendações, né? Isso é uma coisa que você que está em casa muitas vezes já ouviu, eu já ouvi falar que tem que começar com 40, tem gente que fala que tem que começar com 50, tem gente que fala que começa com 45. E aí, quando que realmente precisa buscar uma investigação? Eu falo que a melhor forma de você descobrir isso não necessariamente você vai chegar no urologista e ele vai obrigatoriamente fazer o exame do toque em você. Ele vai conversar com você, vai sentir esses fatores de risco e identificar qual é o melhor momento. Por que eu falo isso? Porque as recomendações elas são variáveis. A gente tem grandes sociedades no mundo de urologia. A sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade europeia. Então, por exemplo, as maiores sociedades que são a americana e a europeia, elas falam a americana fala de iniciar para quem tem fator de risco com 40 anos e para quem não tem fator de risco com 45. Se a gente for seguir a europeia, que é a principal, a brasileira segue muito a sociedade europeia, seria iniciar para quem tem fator de risco com 45 anos e para quem não tem fator de risco poderia começar com 50. Mas a gente sabe que isso é meio que para a gente poder ter uma base, né? É claro que a gente não segue guidelines, orientações, necessariamente, não vou seguir, o paciente tem essa preocupação, quer investigar, não vou me investigar porque você é muito novo. Não, a gente vai dividir essas informações com o paciente e vai tomar essa decisão junto. A gente tem situações, às vezes, que o homem às vezes é mais novo e pode não ter fator de risco nenhum na família e às vezes descobrir um câncer. Então a gente vai compartilhar essa decisão junto com o paciente para decidir o melhor momento. Geralmente a gente faz o exame do PSA e o exame do toque anualmente. Se a gente identifica alguma alteração, a gente vai fazer essa investigação. Fez a investigação, não descobriu nada, aí a gente vai decidir se a gente vai, às vezes, diminuir o intervalo do exame, se precisa ou não, porque, que nem você me perguntou, o PSA às vezes ele pode estar alterado e não necessariamente ser um câncer. A gente vai levar em consideração alguns fatores, a gente vai levar em consideração não só o nível do PSA, mas qual é a velocidade que ele está subindo. De um ano para o outro, às vezes o PSA está normal, mas de um ano para o outro ele dobrou de valor. Será que a gente não vale a pena fazer o exame do toque nesse paciente? A gente vai individualizar essa questão. E até porque às vezes a gente sabe que o homem tem muito essa preocupação, procura o urologista, senta com ele, conversa. Não quero fazer o exame do toque de jeito nenhum. O recomendável é fazer o exame do toque, mas não quer de jeito nenhum, não se afasta de uma consulta médica por causa disso. Passa com o médico, avalia a sua saúde como um todo, faz às vezes o exame do PSA e deixa seu médico conversar com você. Qual que é a probabilidade de você ter um câncer de próstata, dependendo da situação? E com qual idade o homem deve começar a ir ao urologista, né? Porque você falou aí dos critérios para o exame de toque, mas quando é o momento de ir ao médico? Sim, a gente falou muito aqui sobre o câncer de próstata, mas a gente está falando da saúde do homem como um todo. E o homem, a gente sabe que se a gente reeduca a população já desde cedo procurar o urologista, a gente já cria uma maior chance desse homem cuidar da saúde a longo prazo, ter uma vida de bastante tempo, com bastante qualidade. Então, se a gente, o ideal é que, principalmente o adolescente ali, na hora que ele começa, ou está próximo a iniciar uma vida sexual, se é dessa forma, ou se às vezes ele começa a ter um desenvolvimento da parte sexual, dos órgãos genitais, é recomendável que ele passe pelo menos por uma consulta com o urologista. Às vezes o urologista ele pode até ajudar a família a entrar em alguns temas que às vezes são mais delicados, que a família às vezes tem um pouco mais de dificuldade de abordar. O urologista, é claro, com a permissão da família, tudo, a gente consegue ajudar nessa questão do jovem e assim a gente descobrir situações onde podem ou não estar causando algum prejuízo ou podem potencialmente no futuro causar algum prejuízo nesse jovem. Dr. Vitor, reposição hormonal no homem pode aumentar o risco de câncer de próstata?
Tá? Essa é uma dúvida bastante frequente. Até alguns anos atrás se falava que a reposição hormonal causa câncer de próstata. Hoje a gente já sabe que ela não vai causar câncer de próstata, mas a gente tem situações que o câncer de próstata, ele pode, se o paciente tem câncer de próstata, às vezes a reposição hormonal pode causar uma piora nesse câncer. Então, é bem claro já, reposição hormonal não causa câncer de próstata. Mas aqueles homens que fazem, então, reposição hormonal, eles, mais ainda do que os outros, têm que ficar bastante atento, não pode perder a investigação anual, de frequência, porque se ele vir a desenvolver um câncer de próstata, essa medicação sim pode, às vezes, influenciar na evolução da doença. Então, ele pode fazer a reposição, investigou, viu que teve alguma dúvida, o médico vai avaliar se vale a pena interromper para realizar o tratamento. Dependendo de situações, a gente tem homens que trataram o câncer de próstata e ainda assim existe possibilidade de fazer reposição hormonal. São casos bem selecionados, mas a gente tem essa possibilidade dependendo de cada caso. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores que participaram conosco. E como novembro é o mês dedicado à saúde do homem, caso tenham mais alguma pergunta aí ao longo do mês, Dr. Vitor vai ser o nosso parceiro aqui nessa missão de responder a esses questionamentos e esclarecer todas as dúvidas. Quero agradecer mais uma vez a sua vinda e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ana Laura. Queria agradecer você que está assistindo e, mais uma vez, não deixe de procurar o médico. Obrigada. Bom, nós continuamos conversando sobre a sessão ordinária desta semana. Agora o repórter Lincoln Santiago traz detalhes sobre outros projetos aprovados pelo plenário e são duas propostas que alteram o calendário municipal de eventos. A sessão ordinária do dia 12 contou com dois projetos que acrescentam datas e eventos ao calendário oficial do município. O primeiro, de iniciativa do vereador Marcelo Macedo, inclui a Semana Lixo Zero. O objetivo é conscientizar sobre a importância da gestão de resíduos e do consumo consciente. A proposta estabelece ações coletivas de limpeza em espaços públicos e eventos sobre a temática. Uma emenda redacional que indicou a última semana de outubro para a realização do evento foi aprovada juntamente com o projeto, que retorna na próxima terça-feira para a segunda votação. O segundo, de autoria do vereador Adriano Coletor Tigrão, cria o Dia do Influenciador Digital. O projeto estabelece o dia 7 de abril como a data para reconhecer, homenagear e valorizar os profissionais que se comunicam pelas redes sociais. A data faz referência ao surgimento da internet, em 1969. A proposta, com emenda redacional da Comissão de Justiça, foi aprovada e deve passar por segunda votação na semana que vem. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E ainda nessa edição do Boletim Câmara, a gente volta a falar mais sobre os projetos que estavam na pauta da sessão do dia 12. E agora, atualizando você sobre o trânsito na rodovia Presidente Dutra, quando nós abrimos as câmeras ao vivo da CCR, nós verificamos um congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro. E as informações são de que um veículo quebrado na pista causa esse congestionamento lá no quilômetro 299. Então, no fundo da imagem, a gente já consegue verificar essas informações. A lentidão, então, segue aí por muitos quilômetros. O tráfego está fluindo aí pela faixa da esquerda e a faixa da direita está com interdição devido a esse veículo quebrado na pista. Você sabia que existe um documento que permite acompanhar os atos da administração municipal diariamente? É o Diário Oficial, que você pode acessar pelo site da Prefeitura de Taubaté. A repórter Fernanda Maria traz mais informações. O Diário Oficial de Taubaté é eletrônico e para acessar basta entrar no site www.taubaté.sp.gov.br na seção Publicações. No formato eletrônico foi instituído pela Lei nº 5.890 de 2023, mas durante anos anteriores era publicado em jornais impressos da cidade. No Diário Oficial, a Prefeitura publica os atos oficiais, que são as leis, os decretos, convocações e nomeações de servidores, documentos sobre compras, como o aviso de quando são abertas licitações e depois para registrar quem ganhou a licitação. Essa semana, por exemplo, foi publicado um decreto que define o valor da Unidade Fiscal do município de Taubaté, a UFMT.
Para 2025, o valor é de R$ 269,42. A UFMT serve de referência para as cobranças de tributos e multas. O Diário Oficial registra também as publicações dos atos da Universidade de Taubaté e das fundações universitárias. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E a publicação do Diário Oficial Eletrônico é feita todos os dias, exceto aos finais de semana e feriados. E, em alguns casos, é publicada também uma edição extraordinária, dependendo da demanda. O projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas no estado foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo. O texto agora segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Segundo o texto, de autoria da deputada estadual Marina Elou e coautoria de outros 42 parlamentares, o uso constante de dispositivos durante as aulas tem sido associado a uma diminuição significativa na capacidade de concentração e desempenho acadêmico dos estudantes, além de afetar a interação social. Segundo o texto, fica proibido o uso de qualquer equipamento com acesso à internet, como celulares, tablets, relógios inteligentes e outros dispositivos eletrônicos similares. Os estudantes que optarem por levarem os seus celulares e outros dispositivos eletrônicos para as escolas devem deixá-los guardados, sem a possibilidade de acesso durante o período das aulas. Ainda não foi definido onde esses celulares devem ser armazenados. Os alunos não podem usar os celulares entre intervalos das aulas, recreios e atividades extracurriculares. A lei permite o uso excepcional dos aparelhos em apenas 2 situações: quando houver necessidade pedagógica para a utilização de conteúdos digitais ou ferramentas educacionais específicas, e para alunos com deficiência que precisam de auxílios tecnológicos específicos para participação nas atividades escolares. O Ministério do Turismo e companhias aéreas renovam a parceria para o programa Conheça o Brasil Voando e anunciam 184 mil voos para o verão. Quem traz mais informações é o repórter Lucas Levin. Turistas que querem aproveitar o verão brasileiro terão 10,7% a mais de voos disponíveis para diversos destinos no país em comparação a 2023. O número de assentos disponíveis também será maior, serão 29,8 milhões, 12% a mais em relação ao ano passado. A ação faz parte da renovação do programa Conheça o Brasil Voando, para ampliar e diversificar a malha aérea do país. Essa nova etapa do programa inclui a ampliação da oferta Stopover, modalidade que permite visitar uma cidade intermediária antes de chegar ao destino, utilizando a mesma passagem. As empresas também vão adesivar o selo do programa nas portas de 30% dos aviões, além de realizar a plotagem de até 10% das aeronaves com imagens do Brasil e de divulgar mensagens sonoras nas aeronaves, estimulando a procura por localidades nacionais. Segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos, neste ano, por exemplo, o Brasil subiu uma posição no ranking mundial de voos domésticos e se tornou a 4º maior mercado do planeta. Obrigada, Lucas, pelas informações. E o incentivo ao turismo nacional movimenta a economia de diversos setores e fortalece o nosso desenvolvimento. Em decisão liminar, o ministro determina que o governo proíba o uso de benefícios sociais em bets. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o governo adote medidas imediatas de proteção especial que impeçam o uso de recursos provenientes de programas sociais e assistenciais, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, em apostas online, popularmente conhecidas como bets. Na decisão, Fux estabelece ainda a proibição de ações de comunicação, de publicidade e propaganda e também de marketing dirigidas a crianças e adolescentes. E ontem a gente trouxe uma boa notícia aqui no Boletim Câmara. O Brasil recuperou o seu certificado de eliminação do sarampo. Ainda há novidades sobre esse assunto.
Então eu chamo agora a repórter Tânia Vinhas, que traz mais detalhes sobre essa vitória. Pois é, Ana, o Brasil ficou 5 anos sem o certificado de eliminação da doença. Mas agora, a Organização Pan-Americana da Saúde voltou a reconhecer que o país está livre do sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, o nosso último registro aconteceu em junho de 2022, no Amapá. A cerimônia de entrega do diploma aconteceu em Brasília e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que isso é resultado da força da retomada e da competência do sistema de vacinação brasileiro. O diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, lembrou que as Américas figuram como a região do mundo que mais recuperou a cobertura vacinal após a pandemia de Covid-19, quando mais de 20% das crianças haviam deixado de se vacinar. Mas, na verdade, ele reconhece que esse problema vem de antes disso. Por vários fatores, desde 2015, as coberturas vacinais no mundo todo já vinham num processo de declínio. Em suas palavras, um processo lento, mas extremamente preocupante. Então, o fato de não ter só se recuperado, mas ter sido a região que se recuperou com mais força, dá um alento muito grande. Em nota, a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mônica Levy, comemorou a conquista, mas alertou que a manutenção desse status depende de mobilização constante, já que o vírus do sarampo continua a circular. Existem casos na Europa, na Ásia, na África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 320 mil casos foram confirmados em todo o planeta no ano passado. Em 2024, o Brasil chegou a confirmar 2 casos, mas eram importados. Um em janeiro, no Rio Grande do Sul, que veio do Paquistão. O outro, em agosto, foi registrado em Minas Gerais, mas proveniente da Inglaterra. Ou seja, manter a vacinação em dia é essencial e precisa ser um compromisso de todos. Volto com vocês. Excelente dica, Tânia. Mônica Levy também alertou que evoluímos bastante, mas boa parte das vacinas, como a que previne a poliomielite, por exemplo, permanece com a cobertura abaixo do desejado. Então, é hora de revisar a carteirinha das crianças e levá-las ao posto de saúde mais próximo aí da sua casa para atualizar. Carta escrita por mais de 50 mil crianças e adolescentes de cerca de 60 países será entregue para os líderes do G20, que é o grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. O documento traz preocupações e prioridades sobre temas como mudanças climáticas, economia justa, combate à pobreza, reforma da governança global e igualdade de gênero e racial. A carta foi produzida a partir de uma consulta global conduzida por organizações. Adolescentes brasileiras foram escolhidas para representar os mais de 50 mil signatários da carta durante a cúpula social do G20, que acontece entre hoje e o dia 16 de novembro, no Rio de Janeiro. A novidade desse ano é o G20 Social, com a participação da população de maneira efetiva. E a África do Sul já anunciou que vai dar continuidade a essa iniciativa, que foi aqui do Brasil. E qual é a sua opinião sobre a participação social em eventos mundiais como esse? Você acredita que a comunidade possa contribuir com esses assuntos que afetam diretamente cada um de nós? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco aqui do Boletim Câmara e enviar a sua opinião. Envie também suas sugestões para nós debatermos aqui no programa. O nosso WhatsApp é esse número que aparece aqui na tela para você. É o DDD 12 3625 9525. E o INPE abre vagas para o programa Queimadas com Bolsas, que variam entre R$ 875 e R$ 10.400. Quem traz informações para nós é o repórter Lucas Levin. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, localizado em São José dos Campos, anunciou a abertura de um banco de currículos e portfólios para pesquisadores interessados em oportunidades no programa Queimadas. As vagas estão disponíveis em 3 áreas do conhecimento: tecnologia da informação, meteorologia e geociências e física, matemática e engenharia, e visam fortalecer as pesquisas de monitoramento de queimadas no Brasil.
Para profissionais de nível superior e técnicos com experiência comprovada, a carga horária será de 40 horas semanais. Os estudantes de nível superior terão uma dedicação semanal de até 20 horas. Os interessados devem enviar currículo Lattes atualizado nos últimos 3 meses em formato PDF, cópia digitalizada de RG e CPF, telefone de contato e termo assinado via SouGov, autorizando o armazenamento de dados pessoais para fins de seleção e acompanhamento do projeto pelos próximos 5 anos para o e-mail fabricio.galende@imp.br. As bolsas do programa Queimadas serão financiadas pelo CNPq nas categorias Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Desenvolvimento Tecnológico Científico, além de bolsas do tipo Iniciação Científica para estudantes nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Prefeitura de Taubaté pretende publicar novo chamamento público para definir a empresa que ficará responsável por estudar a viabilidade técnica, econômica e jurídica de conceder à iniciativa privada a exploração de publicidade em mobiliários urbanos, como placas de nomes de rua e pontos de ônibus. O portal G1 de Notícias traz como manchete: IPTU vai ficar 4,6% mais caro em Taubaté a partir de 2025. O reajuste foi feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado de novembro de 2023 a outubro de 2024. O reajuste é anual e há desconto de 10% para pagamento em parcela única na data de vencimento da primeira parcela e desconto de 5% para quem fizer o pagamento em parcela única até a data de vencimento da segunda parcela. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo traz o destaque: homem se explode em frente ao STF e põe poderes em alerta. 2 explosões atingiram a Praça dos Três Poderes por volta das 7h30 da noite ontem, uma perto do STF e outra em um veículo encontrado próximo a um dos anexos da Câmara dos Deputados, também nas proximidades da sede do Judiciário. E por fim, CNN Brasil destaca: vice-presidente Geraldo Alckmin diz que atentado em Brasília foi um ato triste e grave, mas que não afeta o G20. A cúpula de líderes do G20 está agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024 no Rio de Janeiro. E o G20 social começa hoje. Um foguete fabricado com garrafa PET é a esperança para a recuperação da Caatinga. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora com mais informações sobre essa invenção. Garrafa PET, fibra de vidro e impressão 3D. Um custo bem baixo para um foguete. A criação é de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e o dispositivo é bem simples. Quando lançado, ele espalha sementes pelo caminho para ajudar em projetos de reflorestamento. O lançamento é feito pela pressão do ar e da água que fica dentro das garrafas e as sementes atingem mais ou menos uma área de 2 km². 8 lançamentos alcançam cerca de 1 hectare. Bartolomeu Israel, professor de Geociências da universidade, explica que as sementes espalhadas são tratadas para armazenar água e atingir uma maior chance de germinação na terra seca da Caatinga. Em testes realizados pelo grupo, 20% delas conseguiram se desenvolver. E os benefícios não param por aí. Além de ser baixo custo, os foguetes não deixam resíduos na área, a não ser, é claro, as sementes e a água. O foguete vai, faz o serviço e volta para o ponto de lançamento. Segundo Valéria Peixoto Borges, também professora da UFPB, a preservação da Caatinga é muito importante para o controle do aquecimento global. Ela afirma que as pesquisas mostram que esse bioma contribui mais do que as florestas úmidas na captação de carbono, o que vai ajudar a combater as mudanças climáticas relacionadas ao aquecimento global. Outro estudo, publicado no ano passado, mostrou que se as alterações climáticas não reduzirem,
Até 2060, a caatinga poderá perder 99% das suas espécies de plantas, sendo que pelo menos 50 delas poderão ser totalmente extintas, já que só crescem por ali. Então, tomara que esse foguete baratinho dê muito certo. Volto com vocês. Com certeza, Tânia, até mesmo porque essa perda na flora reflete diretamente na fauna, que corre o risco de redução nas comunidades em 90% do bioma. E agora seguimos com a previsão do tempo. As máximas hoje atingem os 24 graus e mínima de 17 graus. Há 93% de possibilidade de chuva e volume de 0,4 milímetros. O dia vai ser de sol com muitas nuvens e noite com chuva intermitente. A chuva deve começar no período da tarde, a partir das 4 horas. O volume esperado não é tão alto, mas ainda assim requer atenção para evitar quaisquer problemas. Evite áreas de risco se você puder. Os ventos devem ser mais fortes também no período da tarde, por volta das 3 horas, quando atinge cerca de 11 quilômetros. E hoje tem Mix na TV, a partir das 2 horas da tarde, com Josivaldo Oliveira trazendo o melhor da nossa programação. Teremos também entrega de títulos de cidadania taubateana. A solenidade acontece a partir das 6 horas da tarde. E você pode acompanhar aqui no plenário ou ao vivo pela TV Câmara Taubaté. E amanhã, dia 15 de novembro, é feriado da Proclamação da República, mas nós teremos Boletim Câmara. Então eu te espero a partir das 9h30 aqui na TV Câmara Taubaté. Eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quinta-feira, dia 14 de novembro. E nós vamos encerrar o nosso Boletim Câmara com imagens ao vivo da Praça Dom Epaminondas. Um ótimo dia para todos.